Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou neste vídeo então resolver uns problemas relativamente ao 10º ano, problemas que incidem então na definição de condições no plano X ou Y. Tenho neste vídeo uma série de quatro questões que incidem então na definição de condições. Vou então resolver cada uma destas condições num slide individual. Vamos então resolver aqui na primeira condição. A estratégia que eu uso para definir estas condições é exatamente a seguinte. Teremos que definir então esta região que se encontra a cor-de-rosa. Então eu começo sempre por definir as fronteiras da região. Então eu vejo aqui, por exemplo, esta fronteira, aqui do lado direito. E esta fronteira, como é uma linha perpendicular aqui ao eixo do x, será definida então como x igual exatamente ao valor da interseção desta reta perpendicular ao eixo de x, que interseta ali no 4. Então esta reta poderá ser definida como x igual a 4. Eu estou apenas a definir a fronteira. Depois é que farei uma interseção de condições ou uma reunião, dependerá depois do que tenha. Apenas nesta primeira fase eu defino as fronteiras. Tenho então aqui esta fronteira, que será uma linha perpendicular ao eixo x, uma reta vertical, terá a equação x igual a 4. Tenho também aqui esta fronteira, esta aqui, que será então uma linha agora perpendicular ao eixo do y, pode ser então definida como y igual, neste caso, igual a 4, é a reta de equação y igual a 4. E tenho ainda nesta fronteira esta linha aqui curva, que fará parte então da circunferência. Circunferência é essa, que pode ser definida então pela sua equação reduzida. Não tem nada mais do que este formato, x menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro. Y do centro e x do centro fala então das coordenadas do centro da circunferência, como é óbvio. Exatamente igual ao valor do raio ao quadrado. Bem, enquadrando então aquilo que temos nesta equação reduzida, o centro da circunferência, olhando aqui para o referencial, o centro é 0, 0 e o raio é exatamente 4. Sendo assim, posso então definir esta condição como x menos, 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, igual então a 4 ao quadrado, podendo ainda simplificar, porque x menos 0 é x, e ficaria então com x ao quadrado, mais y ao quadrado igual a 16, e tem então a circunferência definida. Uma vez definidas as fronteiras, agora pensarei então em conjugar todas as condições. Então, por exemplo, nesta fronteira que eu defini aqui, como a reta de equação x igual a 4, a condição encontra-se para valores menores de x, para valores de x menores do que 4, ou então para valores superiores a 4. Claramente se vê que a zona cor-de-rosa, que é esta, será para valores x menores do que 4. Então vou colocar então x menor ou igual a 4, porque a fronteira está a cheio. E quando virem a fronteira a traçado, não colocam igual, ok? Colocam só menor. Depois, tenho também aqui esta condição, y igual a 4, e vou então verificar se a zona sombreada se encontra para valores de y superiores a 4 ou para valores de y inferiores a 4. Vejo claramente que será para valores de y inferiores a 4, então irei intersetar esta primeira condição com y menor ou igual do que 4. Agora, relativamente à circunferência, eu vou só ter aqui a certeza se está traçado ou não. Aqui não, o limite da fronteira onde tem a linha da circunferência, penso que se encontra cheio. Então, e repara, será a zona para dentro, né? Terei que agora verificar se esta zona sombreada será para dentro da circunferência ou então para o seu exterior. Claramente vemos que é para o seu exterior. Então vou intersetar com a equação da circunferência, que é x quadrado mais y quadrado. Mas agora, como eu quero a parte exterior à circunferência, em vez de igual, o igual só define a linha, eu quero a parte de fora, a parte exterior, colocarei então maior ou igual que 16. Teremos então aqui definida a primeira condição que trata então esta zona sombreada. Passaremos então à segunda condição. Mais uma vez, o que faço sempre é, em primeiro lugar, definir as linhas que compõem a fronteira. Teremos aqui uma linha, mais uma vez, perpendicular ao eixo de x, cuja equação será x igual a 3. Depois terei aqui uma fronteira que fará parte,
com a circunferência, né? Fará parte da circunferência. Vou então definir a equação da circunferência. Será x, agora o centro da circunferência, terá de coordenadas o x é 3 e o y é 0. E o raio da circunferência é exatamente daqui a aqui, ou seja, 3. Então estou em condições de escrever a condição que define a circunferência, a equação reduzida da circunferência. Ficará então x menos a coordenada x do centro, então x menos 3 ao quadrado, mais aqui ficarei já com y ao quadrado, porque seria y menos 0 ao quadrado, exatamente igual ao valor do raio ao quadrado, ou seja, a 9. E tenho ainda aqui esta reta que tem esta inclinação. Okay? Não é uma reta perpendicular nem a x nem a y. No entanto, como ela tem este ponto aqui de coordenadas 3, 3, onde o x é exatamente igual ao y. Então esta reta podemos definir como y igual a x, mas ainda é uma reta especial porque é bissetriz dos quadrantes ímpares. Ou seja, é a reta que divide então o primeiro, aqui teria um primeiro quadrante, aqui o segundo, aqui o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. Né? Esta reta y igual a x é a reta que divide então o primeiro e terceiro quadrante exatamente ao meio. Bissetriz dos quadrantes ímpares, cuja equação é mesmo y igual a x. Uma vez definidas as fronteiras, é mesmo pegar em cada uma das condições e ver para onde é que está a região. Então, por exemplo, vou pegar em primeiro lugar nesta condição x igual a 3, que seria esta reta, e vou observar se os valores de x, se a condição se encontra para valores de x superiores a 3 ou inferiores. Claramente vejo que são valores inferiores, então ficarei com x menor ou igual do que 3. Relativamente à circunferência, terei de verificar se a zona sombreada se encontra para dentro da circunferência ou para fora. Neste caso encontra-se para dentro, então é só pegar na equação da circunferência e colocar menor ou igual. Interseção com x menos 3 ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual do que 9. Falta ainda então esta reta de equação y igual a x e a verificar se a condição se encontra para cima da reta ou então para baixo. Claramente vemos que se encontra abaixo da reta de equação y igual a x. Então intersetamos com y menor ou igual do que x e teríamos então aqui a segunda condição. Bem, terceira condição. Peço desculpa. Terceira condição. Mais uma vez vou definir as fronteiras. Aqui, cuidado, está tracejado. Ok? Cuidado com isto. Aqui a fronteira está tracejado. Então, quando tivermos que dizer menor ou igual, vamos só dizer menor ou só dizer maior, porque a fronteira se encontra tracejada. Agora, vamos então definir as linhas da fronteira, da condição. Terei então aqui esta primeira reta, né? Mais uma vez tenho o ponto 2, 2, então a reta de equação y igual a x, é bissetriz dos quadrantes ímpares. Depois terei aqui esta reta, que tem aqui este ponto P de coordenadas menos 2, 2. Esta reta é exatamente a bissetriz dos quadrantes pares, porque divide então o segundo quadrante e o quarto quadrante divide exatamente ao meio, cuja equação é exatamente y igual a menos x. Podem verificar aqui no ponto, o y é sempre o simétrico do x. Okay? Então a equação desta reta é y igual a menos x. Terei ainda aqui parte da circunferência, né? Então vou ter que definir exatamente a circunferência. E então esta circunferência tem de equação, o centro é 0, 0, o centro da circunferência terá de coordenadas 0, 0. E agora o raio, pois aqui o raio vamos ter que fazer umas contas. O raio será exatamente este valor, até dar-me mais jeito de calculá-lo aqui. Vou calcular então aqui o raio à parte. Como é que fazemos isto? Temos aqui um triângulo cujos catetos aqui é 2, não é? Por causa desta coordenada aqui, e este cateto também é 2. Vamos então determinar aqui o valor do raio, facilmente com o teorema de Pitágoras. 2, 2, e eu quero aqui o raio, que será a minha hipotenusa. Terei então que o raio ao quadrado será exatamente igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Tenho ainda que o raio ao quadrado é 4 mais 4, ou seja, 8.
Poderia fazer a raiz, mas nem vou fazer isso, porque na equação da circunferência o que eu pretendo é mesmo o raio ao quadrado. Então deixo ficar, não vou aplicar a raiz, depois terei que aplicar o quadrado. Sendo assim, o raio ao quadrado é 8, o centro é 0, 0, então a equação da circunferência será x ao quadrado, porque seria x menos 0 ao quadrado, dará x ao quadrado, mais y ao quadrado, exatamente igual ao raio ao quadrado, que é 8. Tem então aqui a equação da circunferência. Agora, é mesmo pensar para onde é que está a região assombreada. Então, por exemplo, vou pensar nesta primeira condição, y igual a x, e verificarei se a minha zona sombreada se encontra para cima da condição, ou melhor, para cima da bissetriz, da tal reta de equação y igual a x, ou então para baixo, encontra-se para cima. Aqui terei que ter o cuidado, porque esta linha que faz fronteira está atracejada. Sendo assim, ela está para cima, então vou só colocar y maior do que x e não y maior ou igual, por causa do tracejado. Depois, pensarei então aqui nesta reta de equação y igual a menos x. Verifico se a condição está para cima dessa reta ou então para baixo. Vejo que está para cima, então intercepto. Mais uma vez, aqui na fronteira está tracejado, então vou colocar y maior do que menos x. Depois vou ainda interceptar com a circunferência. Verifico se está para dentro da circunferência ou então para fora. Neste caso está para dentro, então é mesmo pegar na equação da circunferência, x² mais y². Como a fronteira está tracejada, peço desculpa, como a fronteira está tracejada, coloco então só o sinal de menor do que 8 e tenho então a região definida. Bem, última linha. Vamos então adotar a mesma estratégia, vou então definir aqui as fronteiras. Tenho aqui esta reta que faz fronteira aqui com a condição. Esta reta aqui é preto, que eu estou a sombrear a preto. Se é perpendicular aqui ao eixo do x, será definida como x igual exatamente a este valor, onde intercepta o eixo de x igual a 0. Terei ainda aqui outra reta perpendicular ao eixo de x, que é esta aqui. Pode ser então definida, sendo perpendicular, como x igual ao valor da interseção com este x, a menos 2. Depois tenho aqui duas circunferências. Tenho exatamente esta circunferência aqui, interior, vá lá mais pequena, que vou ter que definir, porque faz fronteira com a condição. Preciso então do centro desta circunferência. O centro, sei que o y é menos 1, não sei quanto é que é o x, mas repara, isto aqui é um diâmetro, né? Isto é um diâmetro, paralelo aqui ao eixo do x, então o centro estará exatamente a meio, né? Será o ponto médio aqui entre estes valores aqui do diâmetro, entre este e este. Bem, se aqui é menos 2 e aqui é 0, né? Quem está a meio será exatamente o menos 1. Penso que ninguém terá dificuldades em perceber isto. O centro terá então de coordenadas em x menos 1 e em y também menos 1. Tudo bem. O raio desta circunferência é exatamente igual a 1, né, que é esta distância aqui. É metade do diâmetro, o diâmetro era 2, o raio é 1. O raio é exatamente igual a 1. Estou então agora em condições de poder escrever a condição que define então a circunferência. Cuidado aqui quando o x é negativo. Na condição vocês têm x menos e depois o x do centro, ou seja, x menos 1. Ok? Ao quadrado mais y menos e depois menos 1 ao quadrado. Isto exatamente igual ao valor do raio ao quadrado, que é 1 ao quadrado. Simplificando então a condição, fico com x menos com menos dá mais, x mais 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado, isto igual a 1. Tenho então a equação da circunferência mais pequena. Agora, temos aqui ainda outra circunferência, porque faz aqui fronteira também com a região. Vamos então definir esta circunferência. O centro é o mesmo, ok? O centro é o mesmo. O centro é o mesmo em menos 1, menos 1. Precisaremos agora de calcular o valor do raio, ok? E o valor do raio, podemos utilizar o centro e depois esta interseção aqui da circunferência com o eixo do y. Podemos então calcular o raio exatamente aqui nesta distância. Envolvendo então o raio neste triângulo, onde eu sei que este cateto aqui é de menos 1 a menos 2, então a distância é 1. E sei que daqui do centro aqui ao eixo dos y também é 1, porque vai de menos 1 a 0.
Sendo assim, então, reproduzindo aqui o triângulo, sei que isto é 1, sei que isto é 1, pretendo terminar o raio. R ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. R ao quadrado é exatamente igual a 2. Não vou aplicar a raiz, visto que na equação da circunferência o raio aparece ao quadrado. Não faz sentido eu aplicar a raiz, depois terei que levar ao quadrado. Bem, vamos então escrever aqui a equação da circunferência. Temos o centro e temos o raio. Ficará então x mais 1, porque é x menos a coordenada x do centro, ao quadrado, mais y mais 1 ao quadrado, exatamente igual ao raio ao quadrado, que é 2. Okay? Tem então aqui a circunferência maior definida. Tem aqui a circunferência mais pequena, tem estas duas retas verticais. Pois, tem aqui de ter cuidado com uma situação, porque neste caso eu teria que ter aqui especial atenção a isto que eu vos vou explicar aqui. Se eu montasse a condição exatamente com isto que tenho, por exemplo, dizendo que ela vai tomar valores x superiores a menos 2, vai tomar valores de x inferiores a 0, vai estar para fora da circunferência mais pequena e para dentro da circunferência maior, isto não iria chegar. Porque se eu dissesse isto, iria-me aparecer ainda outra região aqui que não está a aparecer, que seria esta. Esta região que eu estou a pintar agora azul seria uma região que pertencia então a essa condição, se eu só tratasse a condição com isto que tenho. Como esta parte de cima não aparece aqui na condição, então eu tenho que ainda fazer outra definição, que será exatamente desta reta que vem aqui. Ok? Para me dar exatamente para baixo desta reta. Assim não ficaria com a parte de cima, ficaria só exatamente aqui com a parte de baixo, que é isso que eu pretendo. Visto que esta reta é perpendicular ao eixo do y, terá de equação y exatamente igual a este valor, que é exatamente menos 1. Agora sim estarei em condições de escrever a condição toda. Bem, poderia aqui fazer o seguinte, por exemplo, pensar nesta primeira reta perpendicular ao eixo de x de equação x igual a menos 2 e perceber que a condição se dá para valores superiores a este, então colocaria x maior ou igual que menos 2 e depois trabalhava aqui o x igual a 0, né? Eu sei que ela toma valores menores do que 0, então x menor ou igual do que 0. Podia, mas até isto pode aparecer desta forma. Eu posso pegar nesta condição e meter isto numa só. Ou seja, dizendo o seguinte, dizendo que os valores que x toma nesta condição são sempre maiores ou igual do que 0 e menores, não, peço desculpa, valores maiores ou iguais a menos 2 e menores ou iguais do que 0. Exatamente. Ou seja, o x varia entre menos 2 e 0. É isto que eu digo aqui. E assim, numa só condição, eu trato exatamente esta variação de x de menos 2 a 0. Da outra forma, estaria correto, estaria igualmente correto, mas, por exemplo, numa questão de escolha múltipla, pode-vos aparecer exatamente essa mesma condição assim. E é exatamente a mesma coisa. Okay? Bem, tenho então aqui tratado a variação em x. Vou agora, tenho aqui esta reta definida como y igual a menos 1. A condição, a zona sombreada, existe para valores de y inferiores a menos 1. Então intersecto com y menor ou igual que menos 1. E depois vou tratar as duas circunferências. Relativamente à circunferência mais pequena, a zona sombreada está para fora da mais pequena. E relativamente à circunferência maior, a zona sombreada está para dentro. Então vou intersetar, vou pegar então na equação da circunferência mais pequena, que era esta, e vou dizer que será x mais 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado. E está relativamente à pequena para fora, então maior ou igual do que 1. Esta é a condição da circunferência mais pequena. E depois ainda estará para dentro da circunferência maior, que é esta. Então ainda vou ter que intersetar com x mais 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado. E se está para dentro será menor ou igual do que 2. E então a condição desta região seria exatamente isto. Bem, fica então aqui a sugestão de resolução do problema, também a sugestão de estratégias para poder fazer esta definição. Pensem sempre em definir a fronteira e depois montar a condição. Fica então aqui a sugestão. Grande abraço a todos. É um prazer enorme ajudar. Fiquem todos bem.